Anitta e esse aqui é o Historiar-se e hoje a gente vai falar do país que todo mundo ama amar ou ama odiar, que é Cuba. E especificamente nesse vídeo a gente vai falar sobre a campanha de erradicação do analfabetismo que aconteceu nesse país e que 2021 completam 60 anos desse feito histórico. Então fica comigo depois da vinheta para conhecer mais como foi esse processo. Então, só para contextualizar um pouquinho, né? Eu tive contato com essa parte da história cubana a partir desse livro aqui, que se chama A Revolução de Anitta, da Shirley Langer. E esse livro é um livro de ficção histórica, ou seja, ele pega um acontecimento histórico, né, que foi a campanha de erradicação do analfabetismo em Cuba, e transforma numa história, né, com personagens fictícios, mas baseado em coisas reais. Então esse livro foi a inspiração para fazer esse vídeo, mas eu tive que pesquisar bastante, até porque eu não tinha muito conhecimento sobre esse acontecimento histórico. Então vou dividir com vocês o que eu aprendi um pouquinho sobre a campanha de erradicação do analfabetismo em Cuba. Então, para dar um breve contexto para vocês, essa luta de erradicação, ela começou em 1959 e foi até 1961, com o foco, então, na educação básica. E a ideia principal na pedagogia cubana era que a educação era a única via para a liberdade. A educação, então, ela não era para todos e tinha um alto índice de analfabetismo. Eu retirei um trecho de um artigo que eu li, que eu achei bem interessante, que falava que numa população de 5,5 milhões de habitantes, atingia em média 23,6% dos maiores de 15 anos, e nas zonas das montanhas e rurais chegava a 40%. Só existiam, então, 15 mil estudantes universitários, 3 universidades, sendo que uma delas era privada, e muitos professores formados que não tinham escolas para exercer a profissão. Então, basicamente, 1 em cada 4 cubanos era analfabeto. Então, era realmente uma grande porcentagem da população. Então, como eu falei, foi de 1959 e em 1961, mais precisamente no dia 22 de dezembro de 1961, foi declarado Cuba como um território livre do analfabetismo. E vocês devem estar se perguntando, né, como é que isso foi possível e como ainda hoje tantos países no mundo sofrem com essa questão do analfabetismo e Cuba conseguiu fazer isso lá em 1961. Então vou contar um pouquinho para vocês de como foi esse processo. Então, só para vocês terem ideia do tamanho que foi essa campanha, né? Uma campanha nacional que aconteceu, então, de mobilizar mais de 100 mil estudantes, mais de 13 mil operários, mais de 120 mil alfabetizadores e mais de 34 mil professores. E essa campanha, então, ela só foi possível graças a essa organização nacional, mas que também foi dividida numa organização municipal e depois também provincial. Então, antes de começar a campanha, em 1961, teve toda uma preparação antes, principalmente na comissão de alfabetização. Essa comissão, ela era dividida em 4 setores: o setor técnico, o setor de propaganda, o setor de finanças e o setor de publicações. Então, a parte da seção técnica era responsável pela criação do material didático. Então, organizava e analisava os dados estatísticos, elaborava esse material didático, né, como a cartilha Venceremos, o manual Alfabetizaremos, a cartilha de aritmética, e depois também até uma revista. Já a seção de propaganda era responsável por fazer com que a população se engajasse nessa campanha e quisesse participar. Já a seção de finanças, então, era para cuidar da parte do dinheiro, né, de poder organizar as doações que também foram feitas por sindicatos e pela população. E depois a seção de publicações era para publicar essas cartilhas, esse material didático, enfim. Essas cartilhas adotadas, então, elas tinham temáticas para auxiliar no processo de ler e escrever. Então eram temáticas que eram conectadas com o cotidiano das pessoas, a realidade do povo. E então versavam sobre moradia, sobre trabalho, sobre questão agrária, sobre lazer. E essas cartilhas são muito importantes porque elas mostram que o ensino ou aprendizagem ele não é descolado da realidade
Então, as coisas do nosso redor são importantes para a gente ter uma aprendizagem mais completa e mais interessante para o aluno, né? Não ser algo deslocado do seu viver. Bom, a campanha em si, ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase foi de janeiro a abril de 1961, que foi um momento de formação e preparação dos alfabetizadores, dos professores, né, que iam estar envolvidos na campanha, além de experiências piloto, né, das brigadas piloto, que era o nome das pessoas, né, da organização que eram dos alfabetizadores, né, se chamavam as brigadas. Depois, a segunda fase foi de abril a setembro, que foi realizado, então, o trabalho na sociedade civil como um todo. Então, em que esses alfabetizadores foram para os seus lugares, né, para ensinar as pessoas a ler e escrever. E na terceira fase desse processo, de setembro a dezembro, foi intensificada a parte técnica para que essa meta, né, de que todos fossem alfabetizados, fosse cumprida. Então, essa experiência, né, da campanha consistiu em que os alfabetizadores e os técnicos assessores, que eram normalmente professores que estavam envolvidos a orientar esses alfabetizadores, porque assim, os alfabetizadores consistiam grande parte em estudantes da educação básica, que participaram então como alfabetizadores nessas províncias. E aí é até interessante dizer que o próprio calendário escolar foi modificado para que esses estudantes pudessem participar da campanha. E aí, como eu falei antes, né, dessa questão das brigadas, uma das brigadas foi chamada de Conrado Benites, porque esse foi um dos mestres que foi assassinado por grupos contra-revolucionários no início da campanha. E aí eles resolveram homenagear uma das brigadas com o nome desse professor. E essa questão dos contra-revolucionários é uma coisa que aparece também bastante aqui no livro. Foi algo que mobilizou muito e precisou ser um problema a ser resolvido durante a campanha, porque existiam muitos grupos contra a Revolução Cubana, né? E que então começaram a fazer atos terroristas mesmo, assim, de matar pessoas, de colocar as pessoas num estado de medo mesmo. Então, esse foi um problema que a campanha de erradicação do analfabetismo precisou resolver ao longo do tempo ali no ano de 1961. E aí, além dessas brigadas, né, dos próprios estudantes e professores, tiveram outras 2 brigadas que eu achei interessante trazer aqui para o vídeo. Uma foi a Brigada Internacional Voluntária com professores latino-americanos de vários países, então aqui da América do Sul. E também, uma das brigadas que eu achei bem legal é a Brigada Pátria ou Morte, que foram de trabalhadores urbanos. Então, os trabalhadores urbanos que estavam nas cidades foram para essas províncias para também ajudar a cumprir a meta de que todos fossem alfabetizados no final do ano de 1961. E aí vocês devem estar se perguntando também, tá, mas como que eles conseguiram comprovar de que todos estavam alfabetizados, né? E aí a forma de avaliação, ela não é uma forma de avaliação assim, nossa, super criativa, nem nada, né? A gente tem que pensar também que é a década de 60, né? E aí a forma que eram avaliadas, então, eram provas, né? Aí eu vou ler aqui um trechinho, então, de um dos artigos também que eu li, na verdade é um livro esse, que fala sobre como era a avaliação. Então, eram 3 tipos de prova: a prova inicial, a prova intermediária e a prova final. A prova inicial tinha o objetivo de diagnosticar qual era o nível de conhecimento da escrita em que se encontrava o analfabeto, para poder respeitá-lo durante o trabalho de alfabetização. Depois da 5ª lição era aplicada a prova intermediária, que permitia conhecer o rendimento do aluno durante o processo e a viabilizar medidas pendentes a melhorá-lo, se fosse o caso. E a prova final era aplicada ao término da cartilha e tinha como objetivo verificar se a clientela realmente estava alfabetizada. Então, para ver se as pessoas estavam alfabetizadas, eram aplicadas essas 3 provas. E assim, né, com a comprovação de que todo o território e toda a província tinha sido alfabetizada, eles criaram um símbolo que foi a bandeira. Então, vai estar aparecendo aqui no vídeo a bandeira que as pessoas colocavam dizendo que ali era um território livre de analfabetismo. Então, com o sucesso dessa campanha, os brigadistas foram levados à capital, né, até Havana, em que se fez um desfile e depois até um discurso do Fidel Castro no dia 22 de dezembro de 1961, para concluir então essa campanha e declarar, né, que Cuba então era um território
nacional livre de analfabetismo. Depois, em 1964, foi criado um museu para lembrar, então, da memória e da história desse feito histórico. Então, como é a educação hoje em Cuba, né? Eu acho importante a gente trazer sempre para o presente algumas questões e pensar essa evolução, né, do processo de 1959 até os dias atuais, né? Eu achei esse artigo, então, que trouxe essa tabela que vai aparecer agora para vocês, que compara, então, antes de 1959 e a atualidade, né, de 2011. Então, ali nesse quadro aparecem, né, de 1959, eram 22 mil professores ativos, além de 10 mil sem emprego por falta de orçamento e escolas, e é uma população de 6 milhões de habitantes. Já em 2011, eram mais de 258 mil professores e mais de 15 mil em formação cursando os últimos anos, e a população de mais de 11 milhões de habitantes. Já o orçamento de educação, né, em 1959, era um orçamento de 79,4 milhões de pesos, e que tinha também um processo ali de corrupção. E já no ano de 2010, era de 9,6 bilhões de pesos. O analfabetismo, então, em 1959, como eu falei no início do vídeo, né, 23,6% a taxa, né? Hoje a taxa de analfabetismo, né, em 2011, na verdade, a taxa de analfabetismo é de 0,2%, numa população com mais de 10 anos. Então, antes era de 15 e agora é de 10. A escolaridade média antes era de 3 anos e atualmente a escolaridade média é de 10 anos. Só 55,1% das crianças entre 6 e 11 anos estava escolarizada anteriormente, e hoje 99,7% das crianças entre 6 e 11 anos cursam e terminaram a educação primária. Antes existia, então, como eu falei, 3 universidades estatais e tinha aquela privada, né? E hoje são 65 universidades de estudos universitários. Escasso número de alunos formados em universidades. Hoje são 1 milhão de alunos formados em universidades no período de 60 a 2010. E anteriormente eram 6 escolas normais para formar professores. E hoje em dia são 16 universidades de ciências pedagógicas e 18 escolas pedagógicas para formar os docentes que o país precisa. Então, vocês verem, dá pra ver que é uma grande diferença, né, entre um cenário e outro. Claro, né, é um grande espaço de tempo e a gente vê que foi uma super evolução, né. Esse processo da pedagogia cubana, ele foi também inserido em outros países, em mais de 19 países, que também adequaram ao seu sistema essa parte da educação, né, da alfabetização. Esse método cubano ficou conhecido como Yo Sí Puedo, que é Eu Sim Posso, e já alfabetizou mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu acho que é válido lembrar também que no Brasil a gente quase iniciou, assim, engatinhou num processo de grande alfabetização da população num período anterior da ditadura, né, quando Paulo Freire estava se aproximando do Jango. Mas esse processo então foi interrompido quando se instaurou o golpe militar, né, porque enfim, Paulo Freire foi perseguido e tudo mais. E só para lembrar, então, hoje no Brasil são mais de 11 milhões de pessoas analfabetas. Bom, pessoal, era isso. Claro, não vou conseguir falar de todo esse processo de campanha, né, em Cuba, mas eu achei interessante a gente conhecer. Também procurei, não achei muitos vídeos no YouTube sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, todas as fontes, as referências, né, que eu utilizei para fazer esse vídeo estão aqui na descrição. Vocês podem ler e acompanhar mais. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, enfim. Até uma próxima e tchau!